Calma aí, não pula, não pula, não pula, galera. Não pula a introduçãozinha, porque eu sei que o YouTube me avisa tudo o que vocês fazem nos vídeos, fi. E vocês sempre pulam a introdução. Não pula a introdução, porque talvez esse minuto inicial agora vai ser mais importante que toda a resolução dessa questão. Porque provavelmente você já viu a resolução dessa questão, ó. Olha o cardzinho aqui, ó. Na UERJ 2020, filhão. Tá aí bonitona para vocês. Eu vou fazer o mesmo desenho que eu fiz nessa questão. Beleza? Então fica ligado aqui, por favor. O lance é o seguinte, cara. Esse tema é um tema extremamente frequente na UERJ. Você precisa dominar esse assunto. Porém, cara, vocês vão ver 1, 2, 3 vezes, sempre nessa mesma pegada. Tá? Por que eu tô falando isso, cara? Porque esse é um tema que muitas vezes, cara, os professores eles complicam, falam de fragmento de Okazaki, Prime e tudo mais. Assuntos que para a nossa vida de ensino médio, cara, ela é somente o quê? Curiosidade, beleza? Então, desapeguem de assuntos que não caem nos vestibulares, cara. Foquem no que cai. Isso aqui é repeteco do repeteco. E, cara, quer saber de uma verdade, pô, uma curiosidade? Agora sim, curiosidade. Pô, peguei essa questão aqui e não errei? Errei, cara. Errei, olhei o gabarito, errei. E eu vou mostrar o porquê. Vamos lá? Segue a vinheta. Pronto, galera, olha só, né? Como eu falei, um tema muito frequente, importante que a gente veja com calma, tá? Relacionando aí a replicação do DNA. Primeiro lance, cara, para que o DNA se replica essa miséria? Tá? Exatamente para poder dividir a célula, beleza? Então, quando a célula ela se divide, pensa o seguinte, ó, tem um DNAzinho aqui, ó, uma celulinha. E vamos pensar na mitose, tá? Porque a questão de 2020 fala de mitose, beleza? Para essa célula se dividir, ok? E formar duas iguais, tá? Ela precisa replicar esse DNA exatamente para quê? Para na hora da divisão, um DNAzinho vir para uma célula, outro DNAzinho vir para outra célula. Beleza? Tranquilo? Então esse é o princípio básico da replicação do DNA. Beleza? Partindo dessa ideia, os caras trabalham com exatamente a brincadeira do DNA, da replicação, ser semi-conservativa. Vamos ler o enunciado, porque o enunciado nos diz bastante, inclusive descreve o experimento de Mezé. Zezinho, Mezels, era conhecido como Zezinho, tá? E Stoll, beleza? Então a natureza semi-conservativa do processo de replicação do DNA foi demonstrada experimentalmente pelos biólogos, aqui ó, Mezé e Stoll. Beleza? Esse experimento foi realizado em duas etapas descritas a seguir. Etapa 1. Amostras de uma bactéria foram cultivadas em um meio de cultura onde a única fonte de nitrogênio era o isótopo pesado, nitrogênio 15. Beleza? Essa etapa 2, bactérias resultantes da etapa 1 foram cultivadas durante 3 gerações em um novo meio contendo apenas os isótopos leve, nitrogênio 14. Beleza? Então, ele trabalhou, lembra que pô, no DNA tem vários compostos que são nitrogenados, né? Destaque para a nossa queridíssima base nitrogenada. E aí, cara, qual a ideia? Ele pega o nitrogênio e substitui, entre aspas, né, o nitrogênio 14 pelo nitrogênio 15. Se eu estou pensando numa molécula formada por nitrogênio 15, que é mais pesado do que o 14, lembrando que esse númerozinho aí em cima é o número de massa do elemento, ok? Do isótopo, o que eu estou querendo relacionar? Que essa molécula aqui, ó, a primeira molécula, a vermelhinha, vai ser formada somente por N15, ok? Somente por nitrogênio 15, então de fato ela fica mais pesada. Beleza? Tranquilo? E aí, as novas moléculas são o quê? Formadas por nitrogênio 14. E aí, mais uma vez, eu bato na tecla lá do nosso queridíssimo enunciado da introdução do nosso vídeo. Filhão, não inventa moda, tá? Vestibular é aqui, ó, feijão com arroz, tá? A galera que gosta de futebol é o 4-4-2 tradicional, filho. Não é essa invenção de moda que hoje em dia tá rolando aí, técnico estrangeiro, né, sem esquema tático fixo. Era o de antigamente, 4-4-2, sem inventar moda. Então o que acontece?
além da questão de 2020, tá? Eu vou deixar aqui para vocês indicado, ó, os aulões que eu fiz para esse primeiro exame de qualificação, beleza? Para quem for fazer o segundo exame de qualificação, assistiu também, porque nesses aulões estão os temas mais famosos da UERJ. E eu disse isso no videozinho, no primeiro vídeo que eu indiquei, ó, o que estudar para a UERJ, né? Tá lá, bioquímica, citologia e ecologia. Cara, das 4 questõezinhas dessa prova, 3 estão aí, beleza? Então, galera, sim, o vídeo aqui, além, né, do conteúdo, que é importante a gente explicar, lembra que o mais importante também, cara, é você se ligar na realidade da prova, beleza? Eu vi muita gente perguntando sobre uns assuntos loucos que dificilmente... E a prova da UERJ, desde com essa questão toda da pandemia e tudo mais, ela vem numa vertente muito mais simplificada do que, né, nas provas, sei lá, bota aí de 2017 para trás, muito diferente. 2018 começa, 2019 já está um pouquinho mais fácil, mas 2020 para frente, mesmo exame único, as questões estão muito mais simplificadas. Essa era a questãozinha mais trabalhosa e talvez um pouquinho mais difícil, beleza? Que a gente aprende tanto na bioquímica, tá? Normalmente nos livros de ensino médio vem na bioquímica, tá? Pode vir aí como genética molecular também, tá? A ideia é que você vai aprender DNA e RNA. Na jogada, aprende replicação e síntese de proteína, normalmente tudo no mesmo pacote, beleza? Então, galera, a partir do momento que o DNA se replica, vou fazer aqui também embaixo bem simplificado e sem fragmento de Okazaki, porque, cara, essa aula é uma aula terrível que eu dou, porque todo aluno, quando eu não falo fragmento de Okazaki, você aí o fragmento de Okazaki, porque ele já ouviu em algum lugar fragmento de Okazaki. Sabe quantas vezes fragmento de Okazaki caiu na prova da UERJ? Nunca. Beleza? Então, ó, adenina sempre ligado com timina, citosina sempre com guanina, timina com adenina, pronto, aqui. E repara que eu fiz aqui o DNA, ó, ele se abrindo, tá? Normalmente, a gente trabalha de maneira bem compartimentada aqui, ó. A gente trabalha com a quebra das ligações de hidrogênio que existe, ó. Lembra que entre adenina e timina, ligação dupla. Citosina e guanina, ligação tripla, ok? E aí o que acontece? A DNA polimerase, ela vai ligando, né, os nucleotídeos correspondentes à fita mãe. Fita mãe é essa fita pretinha, tá? Por coincidência, eu vou fazer uma fitinha pretinha e vermelhinha, tá? E aí o que acontece? Lembra que a gente organiza, tá, o DNA começando numa linha, um filamento 3 linha, e ele sempre termina em 5 linhas. Isso tem a ver com o encaixe lá do fosfato, enfim, mas eu não vou me apegar a isso agora não, tá? E como o DNA é antiparalelo, a outra vai começar, ó, com 5 linhas e aqui vai terminar 3 linhas, beleza? A replicação ela ocorre sempre no sentido 5 linhas, 3 linhas. Então, se essa aqui de baixo terminou 3 linhas, né, a nova fita vai ser formada aqui, ó, 5 linhas, 3 linhas, certo? E se aqui terminou 3 linhas, ó, a nova fita aqui, ó, formada no sentido oposto, ó, vai ser 5 linhas, ok? 3 linhas. Então é por isso que é semiconservativa, porque as novas moléculas de DNA aqui no meu esquema, ó, serão formadas por uma fita pretinha, que é a fita mãe, ok? E uma fita vermelhinha, que é a fita filha. Beleza? Então, essa é a leitura. O que Meselson e Stahl fizeram foi exatamente o quê? Comprovar essa ideia. E eles fizeram como? Com essas marcações. Maravilhoso? Então, para a gente seguir aqui com as cores da questão, né, eu tenho que partir do princípio que as novas moléculas, ok, formadas, ok, as vermelhinhas, que são as fita 15, elas serão mantidas, ó, vermelhinha mantida, tá? Vermelhinha mantida. E ele considerou o nitrogênio 15, o nitrogênio 14, ok, de azul, beleza? Então, a partir do momento que ele só bota nitrogênio 14, repara que a fita complementar, ok, é a fita azul, tá? Então, aqui, ó, eu também só botei, né, nitrogênio 14. Logo, todas as fitas formadas serão azuisinhas.
Então, ó, repare que eu desenho aqui, ó, azulzinho. A que já era azul dessa primeira geração, ó, eu vou botar azul. E a próxima formada também é azul, beleza? Mais uma vez, essa aqui vermelhinha, ó, eu vou lá e formo a complementar azul. A que já era azul, eu repito, ok? Tranquilo? E a gente tem aqui azulzinha. Galera, a outra questão clássica para representar o experimento dos dois é a brincadeira com o peso das moléculas. Ele já disse no enunciado que essa molequinha aqui, somente com nitrogênio 15, é a mais pesada. Ok? Então, se você bota num tubo de ensaio, né, você ia reparar essa geração parental, ela aqui, ó, no fundo do nosso tubo de ensaio, por ser mais pesada. A intermediária aqui, ó, na primeira geração, que tem fita 14 e fita 15, ela ficaria mais aqui no meio do tubo de ensaio, beleza? E a nossa fita, né, que agora só tem nitrogênio 14, ela ocuparia o quê? A parte mais superior do tubo de ensaio, por ser mais leve. Galera, isso já caiu, ó, dessa forma também na UERJ, na FUVEST e tudo quanto é canto. Sabe o que nunca caiu? Fragmente Okazaki. Então fiquem ligados. Inclusive, galera, lembrem, no nosso grupo de canal, grupo de membros, desculpa, né, no nosso grupo de membros, você pode ser membro do QBio, vai ter um projetão para as específicas da UERJ, Biologia e Química, beleza? Conheça lá, cara, ó, trabalho focadaço na resolução de exercícios, padrão resposta bonitão, beleza? Do jeito que vocês realmente precisam para tirar 10, né, na prova. No caso, né, vintão. Porque biologia, lembra que também tem um peso dobrado, não é isso? Então, tome cuidado aí, porque a gente vai arrebentar. Show? Tranquilo, gente? Então, essa seria o que, galera? A segunda geração. Dessa vez ele te deu um trabalhinho, ele fez você pensar na terceira geração. Filho, na terceira geração a gente vai simplificar, tá, galera? Cada fita a gente vai manter a cor, mas eu vou fazer um xizinho para não ficar, né, uma eternidade aqui desenhando isso, ó. Então a fita vermelhinha ela continua, ó, e a vermelhinha continua lá embaixo aqui, filho, ó. Vermelhinha continua, certo? O que vai acontecer é que as novas fitas vão ser sempre azulzinhas, ó. Vou representar com um xizinho agora, ó. Ó que espetáculo. Olha que maravilha. Beleza? Então, todas novas fitas azuis. Só que agora, eu tenho que falar por que eu errei dessa questão, né, filho? Né? Inclusive, a de 2020 trabalha nessa pegada, tá? Aqui, ó, eu tenho duas, ok? De 8 moléculas que estão marcadas, que é o que normalmente ele pede. Então, você vai lá, 1/4, 0,25, PAN, letra A, vem o quê? A de animal. Filhão, tem que estar ligado, a gente cai nessa também, ó, quando a gente lê rápido. Então, ele quer a porcentagem, o percentual de moléculas de DNA que apresentam apenas filamentos compostos por nitrogênio 14. Então, somente nitrogênio 14 serão essas aqui, ó, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 de 8, beleza? Conhecido também como 3/4, que vocês lá da genética conhecem muito bem, o 0,75, né? Para complementar aqui com o 0,25, então realmente a resposta seria C de cuscuz. Beleza? Tranquilo? Então é isso, galera. Questão classicona da UERJ. Não é muito fácil, tá? Não estou considerando essa questão fácil, mas para quem está nos preparos lá, estudando corretamente, conteúdo, fazendo questões, pegando questões antigas da UERJ e tudo mais, com certeza se familiarizou aí com a questão e aumentou a chance de acertá-la. Valeu? E para quem for fazer, obviamente, né, as próximas provas, fiquem ligados, porque esse tema é repeteco do repeteco, inclusive para outros vestibulares. Valeu? Um abraço!